voltamos com o nosso Gazeta Entrevista Especial de Natal, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na presença dos queridos pastores Jairo Naval, pastor anfitrião, pastor Cid Mauro e do padre Máximo Lombardi, e claro, com o Estação Coral, arrepiando a gente com canções tão lindas que vêm do céu. No bloco anterior, meus convidados falávamos sobre a data do Natal, se era verdadeiramente dia 25 de dezembro, e chegamos a um consenso aqui, que não importa o dia exatamente, mas o significado, a essência. Mas o Natal é uma data pretérita ou também pode ser considerado uma data do futuro? Quero começar aqui com o Padre Máximo. Olha, o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, digamos até João Batista, aponta para Jesus, o Messias, o Salvador. Mas os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Apocalipse, as cartas, aponta para a segunda vinda de Jesus. Inclusive o livro do Apocalipse termina assim: vem, Senhor Jesus, Maranatá. Porque realmente nós temos os olhares para o futuro. Nós devemos olhar para Jesus que volta, desta vez, vitorioso, nas nuvens, para julgar os vivos e os mortos. Então, se ele foi rejeitado, pastor Cid Mauro, mas, no final, ele vai julgar e acolher a todos nós, sendo que ele é um juiz misericordioso, cheio de ternura. Mas o Evangelho de Mateus aí faz aquela distinção entre as ovelhas e os cabritos. E nós certamente lutamos, batalhamos para que todos nós sejamos acolhidos por Jesus, quando Ele vier. Pastores? Na verdade, eu estava conversando com o padre Máximo antes da gente começar, que a mensagem principal da Bíblia é essa. Às vezes se discute sobre a questão dos milagres na Bíblia. Eu digo, olha, se alguém quiser rejeitar a Bíblia, vai rejeitar pela principal mensagem dela: Deus se fez homem. E Jesus, na oração sacerdotal, ele falou: Pai, eu quero que eles sejam um como nós dois somos. Então há uma comunhão perfeita entre Deus e Jesus. E ser igreja, independente do nome, é ingressar nessa comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo. Isso é uma comunhão permanente. Essa comunhão não tem fim. É claro que nós temos pela frente a morte, mas nós temos a certeza de que esse Jesus, Filho de Deus, venceu a morte e Ele promete vida eterna. Então a gente tem certeza que esse novo nascimento nosso é um novo nascimento para a eternidade. Então nós aguardamos sim a vinda de Cristo, e a Bíblia diz que quando Ele vier, até os mortos vão ouvir a sua voz e vão ressuscitar. Então há profecias bíblicas claras sobre essa volta de Jesus. Aliás, a Igreja Adventista é uma das que mais pregam o advento da vinda de Jesus. Não é isso, padre? Pastor? Exatamente, mesmo porque, como disse o pastor, o cumprimento da profecia, nós temos no livro de Isaías, o capítulo 9, ele disse assim o seguinte: porque um menino nos nasceu, o verso 6, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora ele diz assim: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, aquilo que nós estávamos mencionando até anteriormente, né? E sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. E isso se concretiza com a esperança, o que diz o livro de 1 Tessalonicenses 4,16, né? Não acaba com a morte, mas sim, mesmo a morte, ela é vencida pela vitória de Cristo. E aí nós temos esta esperança, e nessa esperança que a Igreja Adventista ela confia, e é por isso que se anuncia a volta de Jesus como erradicando a morte, a dor, o sofrimento, as consequências do pecado, nos trazendo a paz que tanto nós almejamos. Jesus governará a terra, padre Máximo? Essa teologia do milênio, como é que o senhor avalia, como é que o senhor interpreta? Bom, na realidade, o milenarismo sempre foi para nós um perigo, porque as pessoas imaginam a chegada de Cristo hoje, amanhã, quando Ele mesmo diz, ninguém sabe, no dia nem a hora. Mas nós devemos nos prepararmos, cada dia
é Jesus que passa na nossa vida. Inclusive o Natal é um fato do passado, mas também é um acontecimento presente, porque Jesus quer nascer todo dia na nossa vida, na nossa família, transformando os corações. E feliz daquele que acolhe Jesus quando ele passar. Mas o reino de Jesus Cristo certamente é uma grande profecia. Ele é o rei mesmo, ele reinará, mas não é o rei deste mundo. Então, quando acontecerão novos céus e nova terra, aí certamente Jesus será um rei reconhecido por todos, ele reinará de verdade. Eu quero ouvir mais uma canção, a gente retoma com esse tema, que é um tema também muito interessante, porque o Estação Coral está demais essa noite, né? Eu quero ouvir mais uma com vocês, é agora. É demais, né, gente? É muito bom, porque é um comentário musical ao nosso debate. O debate é o que nós falávamos, dessa vinda. Eu acho que a Pastor música Jairo. aquece os nossos corações, né? Sem dúvida. A música, na realidade, ela vai além do que nós podemos aprender até as palavras, né? E tem os seus estudos, claro, mostra isso e ele passa diretamente. Então, uma música que fala de esperança, cada dia nos faz viver, eu acho que reaviva os nossos músculos, nervos e assim, né, aumentar essa convicção também na volta de Cristo. Verdade. E interessante como o Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam. Moisés, que é o grande nome do povo hebreu, ele nasce também num período de perseguição, um período muito difícil, foi perseguido já desde o seu nascimento. Jesus nasce no período de Herodes também, passa por uma grande perseguição. E Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, em alusão à Páscoa. Esse é outro grande mistério da Bíblia e que a profecia se realiza. Não é verdade, pastor Sidmar? É. Na verdade, Jesus Cristo, ele vem para que por meio do seu sofrimento, todo sofrimento possa ser amenizado. Não há sofrimento maior do que o sofrimento de Jesus. E a gente estava falando sobre essa questão do reino de Jesus aqui na terra. Há um anseio de justiça, né, que nada satisfaz. A gente sabe que na nossa condição humana, o nosso mundo, a gente anseia por determinadas compensações que a gente não obtém pela justiça humana. O pastor estava falando de Isaías 53, lá um dos versículos de Isaías 53, Jesus foi por juízo opressor, então ele foi assassinado, foi uma injustiça a morte dele. Tiago já diz na sua carta, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E Paulo diz que Jesus Cristo, ele evangeliza, ele faz e ele é a paz. Então, realmente há uma expectativa de que um dia Jesus reine e mostre o que é um reino de justiça. Então, é nessa confiança que a gente espera a concretização dessa promessa.